E aí, preparados para mais uma aula dessa oficina? Vamos para a nossa segunda aula. E me conta se vocês estão gostando desse espaçamento entre uma aula e outra, se está dando tempo aí de vocês se inscreverem. Como eu comentei na aula passada, né, às vezes você não tem um start logo assim de início, quando você assiste a aula, às vezes demora um pouquinho. E me conta se vocês gostaram dessas, né, de 2 semanas aí para poder escrever, se vocês querem uma semana maior, enfim. Vão comentando aqui, porque todo o feedback de vocês é muito importante para mim poder desenvolver as próximas temporadas também. E hoje, né, vamos sair para nossa segunda aula, estou super empolgada. E esta aula também é patrocinada pelo Mini Shop Analândia. E dessa vez eu quis pegar uns produtinhos diferentes para mostrar para vocês, porque eu acho que o ambiente que a gente, né, está, ele contribui muito para nossa escrita. Eu já tinha comentado com vocês na primeira aula, né? Que é muito importante ter um ambiente aconchegante, onde não tem pessoas, né, te chamando toda hora. E também dei a dica, né, se você tá num ambiente que é um pouquinho mais barulhento, de usar um foninho de ouvido, porque é um momentinho só seu com você mesmo, né? Com você mesma, com você mesmo. Então é super importante ter esse ambiente aconchegante. E se você tem a possibilidade de fazer no seu cantinho aí na sua casa, ou num cantinho bem reservado, eu trouxe algumas opções de arominhas aqui que vocês podem colocar no ambiente. Porque eu acho que o aroma, ele também nos desperta, nos leva a momentos que já passou, ou a momentos que a gente nem viveu ainda, mas parece que tem essa lembrança não vivida dentro da gente, né? Como eu comentei na primeira temporada sobre as memórias vividas e as memórias não vividas, eu acho que o cheirinho, né, o aroma, ele tem esse poder dentro da gente. E uma das coisas que tem lá no Mini Shopping são velas. E assim, eu amo velas, ainda mais se ela tem o cheirinho, né? E uma coisa assim importante de você colocar a intenção na hora de acender uma vela, porque o fogo, né, a chama, ela é um condutor de energia muito grande. Assim como eu dei a dica do lápis grafite lá na primeira aula, aqui eu tô dando a dica da chama mesmo. Na hora que você vai acender a vela, coloca a sua intenção lá. E um exemplo, né? Você quer ter uma escrita fluida, você quer acessar os lugares assim que você precisa nesse momento. Na hora de você acender essa vela, coloque essa intenção, porque é um condutor de energia e ele também ajuda você a potencializar essa sua intenção. E aí, lá tem vários tipos de velas, né? Tem velas coloridas, velas palitos, enfim. Mas eu peguei essa velinha aqui, que ela é pequenininha, porque eu acho que ela fica um charminho no pires, assim. E ela, gente, ela tem um cheiro tão gostoso. De novo, eu queria muito que vocês pudessem sentir o cheiro. Essa aqui, o cheiro dela é de torta de maçã e canela. Imagine que cheiro maravilhoso que é. Inclusive, né, eu peguei esses produtos, deixei aqui no meu ateliê e, gente, no mesmo dia o ateliê ficou um cheiro tão gostoso e eu nem está acesa, tá? É só ela mesmo. E tá assim um cheirinho tão gostoso, lá que você abre a porta aqui do ateliê, você já sente um aconchego. Isso é muito gostoso mesmo. Olha, é dessa marca aqui. E assim, você pode ter várias cores também. As cores também você pode colocar a intenção, né, de acordo com as cores. Mas a vela branca, ela simboliza todas as cores juntas. Então, aqui você também pode colocar a intenção que você quiser. E olha que lindo, o pavio laranjinha. Então, essa aqui é uma primeira opção. E, assim, uma coisa que eu sou apaixonada é incenso. Eu sempre costumo ter incensos aqui no ateliê, ainda mais quando eu vou fazer tiragens de oráculo e tudo mais. E aí eu peguei esse daqui pra mostrar pra vocês, porque ele é de criatividade. E aí eu achei assim super simbólico e assim conectado pra trazer ele. E tem esse tom assim de verde água, né? É lindo. É tipo varetinhas mesmo, tá? Eu vou até abrir um que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. E lá no Mini Shop tem vários aromas, tá? Esse aqui que eu peguei, a fragrância dele é Flor de Luz. E assim, ai gente, é um cheiro tão gostoso que é difícil, né, decifrar cheiros, mas parece que eles nos levam realmente a lugares que sem ele parece que a gente não acessa. Olha, abri aqui pra vocês verem o que eu tenho. Ele é varetinha assim, tá? Então ele vem numa caixinha e vem essas varetinhas aqui dentro. E assim, é super de boas porque você acende, deixa lá e tranquilos. E uma coisinha legal aqui também, que tem lá no Mini Shopping, é incensário. Gente, olha a coisa mais linda essa. É uma folha de outono
Eu achei assim tão maravilhoso e é de um artesão aqui local da cidade mesmo. Então isso é super legal, porque também sempre tem artesãos que colocam seus produtos lá no mini shop, então tem realmente uma grande variedade. E aqui, olha, vou pegar minha varetinha pra mostrar pra vocês. Você coloca aqui e deixa assim em cima da mesa. E aí as cinzas caem aqui. Não é perfeito? Acho assim maravilhoso tudo esses detalhes. E eu assim fiquei apaixonada por essa folha. E tem vários outros tipos de folhas também lá, tá? Que eu tava dando uma olhadinha. E ele é assim, ó, é cerâmica, né? Lindo, né? E aí, pra completar os arominhas, eu peguei esse aromatizador de ambientes pra mostrar pra vocês. Esse aqui é de frutas vermelhas. Ai, gente, também o cheiro muito gostoso. E a aromatizador é assim, você abre a tampinha aqui, coloca esses palitinhos aqui dentro. Aí você vira, aí o palitinho tá, a parte molhada vai exalar no ambiente. E aí conforme as horas vão passando, você vai só mudando ele de posição, que o aroma fica super gostoso. Tanto que também não tá aberto e tá cheirando assim uma coisa maravilhosa. Então também essa é uma opção de aromas para você colocar no seu ambiente para você escrever. Pode ser uma vela, um incenso ou um aromatizador de ambientes. E, né, pra falar aqui, na aula passada eu mostrei bastante caderninhos maiores e tal, né? Então eu peguei 2 caderninhos pequenininhos aqui pra quem gosta de coisas menores, que dá pra você colocar no bolso, dá pra você levar na bolsa. Olha, tem este daqui que cabe assim na mão, né? E eu achei ele interessante porque ele é de ticar. Então aqui você pode colocar tipo os pensamentos que você quer escrever depois, né? E você vai ticando. Adoro essas coisas de fazer listinhas, então esse caderninho aqui é muito propício para isso. E aí eu peguei este marcador aqui e esta caneta meio em tons de verde para combinar com esse bloquinho. Olha só que coisa mais linda. E esse marcador aqui, olha, ele também é da Cis. E a pontinha dele é assim. E a caneta é uma caneta que eu já mostrei na outra aula, só que essa aqui é uma outra cor de caneta. Essa aqui é um verde água, né? Aquela que eu mostrei é um cinza. Mas eu acredito que todas elas são canetas pretas normais, tá? E é isso. Uma coisinha mais verdinha, assim. Porque eu acho que também o verde, ele remete muito à natureza. Então, ele também desperta essa nossa criatividade. Mas as pessoas que gostam de uma corzinha mais assim, mais quente, né? Mais uma transição do frio pro quente. Eu peguei esse caderninho aqui, que ele é um rosinha. E aí ele é de linhas. Também super pequenininho, que cabe na sua mão. E aí eu peguei essa caneta aqui pra mostrar pra vocês, que é um tomzinho laranjado. E essa outra aqui, olha, dá pra fazer uma combinação também super bonita. São cores diferentes, mas que se complementam. E essa caneta aqui, olha, a pontinha dela é assim. Também é da cinza, assim, tem várias, né, linhas. Achei ela super bonita. E essa aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, provavelmente não. Mas é uma caneta de glitter laranja. Coisa mais linda. E eu tenho até a frutinha aqui, olha. Acho tão bonito essas canetas que brilham, porque eu sou assim uma pessoa que gosta muito de brilho. Então achei essa caneta maravilhosa. E aí fica este combinho assim. Então esses são produtos que você vai encontrar lá no mini shop, que dá pra você se presentear, dá pra fazer seu kit aqui de escrita, dá pra você presentear alguém e indicar aqui as aulas, enfim. E no final do vídeo também tem mais produtos que eu separei pra mostrar pra vocês, tem marcadores lindos, inclusive tem um marcador de unicórnio, spoiler. Fica até o final da aula pra você poder ver todos esses produtos. Mais uma vez, todos os contatos do mini shop vão estar aqui na descrição do vídeo. Então agora vamos fazer nossa tiragem para ver qual é a energia que vai nos conduzir nessa aula de hoje. Então a carta que saiu aqui nessa segunda aula foi a carta O Gambá e a Magnólia, e essa carta aqui representa proteção.
Vou deixar aqui na tela para vocês tirarem um print. Que cores bonitas também, né? Ao contrário da outra aula, o fundo aqui é bem clarinho e o animalzinho aqui ele é mais escuro. Enfim, achei esse contraste tão bonito. E aqui, né, a proteção. Realmente está dando continuidade do que eu estava comentando na primeira aula. Lá na primeira aula, né, recapitulando aqui, era o momento de você olhar para você começar a seguir, né, o seu caminho com os seus próprios passos. Aqui, né, tá falando dessa proteção. E o que o gambazinho ele representa aqui, né? Ele representa quando você exala pro externo algo que já tá super muito, como fala? Super já bem ancorado dentro de você. E a partir do momento que você exala isso, né, pro externo, você dá um sinal para os outros, olha, este é o meu território, a partir daqui você não passa. Este é o meu espaço pessoal, não quero que seja invadido por opiniões alheias que não vai fazer sentido nenhum, sabe? Essas críticas que só vai encher a sua paciência. Então, a partir do momento que você já tem esse autoconhecimento, você já tem a sua essência bem fortificada, você gera uma proteção que nada externo vai atingir o seu externo. Ao contrário, nada externo vai atingir seu interno. E aqui a magnólia, ela é uma das flores mais antigas da Terra. E o que eu interpreto aqui com essa magnólia, né? Para você resistir a tanto tempo, você já passou por tantas jornadas, né? Você já viveu tantas vidas dentro de uma, que você já sabe lidar melhor com os fatores externos e os fatores internos. Porque às vezes a gente não consegue lidar com os próprios pensamentos, às vezes a situação, a gente não consegue lidar com a situação porque mexe muito com o nosso emocional. E essa magnólia, ela vem aqui representar que a gente já vem de uma longa jornada, a gente já tem uma bagagem super assim, extensa, super já bem, vamos dizer assim, bem fechadinha, né? Como eu disse, já vivemos tantos numa vida só, que a gente tem as nossas ferramentas para a gente poder lidar com qualquer situação. O que nos impede, às vezes, é essa pressa que temos, né? Ou essa falta de olhar para dentro para a gente procurar as ferramentas que a gente precisa. Mas temos todas elas dentro de nós. O que a gente precisa mesmo é ter essa paciência de sentar e acessar. Porque, como eu disse lá na primeira aula, nós somos um livro interno para ser lido com calma. Temos que nos ler com calma. E para a gente acessar toda essa nossa experiência, toda essa bagagem que a gente trouxe até aqui, precisamos ter essa calma. Para a gente não pegar qualquer informação e jogar, para a gente não falar a primeira coisa que vem do pensamento, para a gente ter essa consciência de como lidar com a situação. E aí, juntando esses dois, né? Você já é um ser antigo que tem toda essa bagagem. E como você já está bem fortificado por dentro, você vai exalar isso para o mundo, não tem nada que vá te atrapalhar no caminho. E por uma desventura, se alguma coisa rompe essa barreira que você criou até aqui, rompe essa proteção, tá tudo bem, porque você, talvez no primeiro momento, pode ser até que você fique um pouquinho desestabilizada, porque é uma coisa, né, entrando no seu campo de proteção. Mas você vai saber lidar com isso, porque você já tem todas as suas respostas aí. E aí você pode falar assim, nossa, mas da primeira aula pra cá eu já consegui evoluir tudo isso, né? Sim e não. Pode ser que você tenha tudo isso que eu tô falando, mas você ainda não tenha consciência de acessar. Então, aqui, esta aula é esse despertar para te alertar que sim, você tem tanta informação aí dentro de você que você às vezes precisa criar algumas habilidades para acessar. E como é que eu faço isso? Isso é muito individual de cada pessoa, porque cada um tem a sua própria jornada, cada um tem as suas questões pessoais, né? Tem o seu ciclo de amigos, seu ciclo aí social,
as pessoas que você convive, o lugar que você trabalha, tudo isso influencia nas suas questões e nos seus acessos internos, né? E eu acho que essa carta, neste momento, nessa segunda aula aqui, o que ela vem nos falar, nos dizer, né? Pra gente ter essa consciência de que há algo dentro da gente. Pode ser que não conseguimos acessar agora, nesse momento, mas existe algo. Então, a partir desse momento, a gente vai conseguir caminhar com uma consciência mais consistente de que tudo que acontece no externo vai refletir lá no nosso interno e a gente vai conseguir ter esses pequenos despertares durante a jornada. Não dá pra gente acessar tudo que a gente tem de uma vez. Isso seria um colapso mental. A gente não pode ter esse sobrecarga, né, no nosso emocional, no nosso intelecto. Não dá, porque seria muita informação de uma vez. É quase igual como se várias pessoas acessassem o mesmo site de uma vez só. O sistema ele não vai conseguir, como fala, acolher tudo esse acesso. É mais ou menos como funciona na nossa cabeça, como funciona na nossa vida. Não dá pra gente acessar tudo de uma vez, mas a gente fez essa proteção. E às vezes essa proteção são camadas, igual uma cebola. A gente vai descascando a cebola, vai vendo uma camada nova, e essas aulas aqui também tem esse processo. De cada aula a gente vai descascando um pouquinho. Não ter pressa de chegar lá no centro da questão, porque a partir do momento que você vai tirando essas camadas, você vai aprendendo algo e você vai se preparando para poder acessar aquela coisa mais íntima que você tem, tá lá no seu âmago. Então, esta carta aqui vem para nos dizer, para a gente ter essa paciência e a gente ter essa sabedoria, que sim, tudo que a gente precisa tá dentro da gente, só que a gente não pode ter acesso imediato a tudo. É como a caminhada, né? A gente tá nesse processo da caminhada. Não tenha pressa de chegar lá no final rápido, porque é na caminhada que a gente consegue aprender as coisas. E uma coisa que vem muito forte aqui a minha intuição aqui para contar para vocês é: que momento você acha que você tá agora? Você acha que você já consegue passar essa experiência para alguém? Você já consegue ajudar alguém? Porque você já está forte o suficiente para isso? Ou essa questão aqui é para você dar mais atenção, para você fortificar mais ainda o que está aí dentro, o que está aqui, né, fora, o que você está exalando. Às vezes você está exalando algo que ainda não é a sua essência. Então, será que você está preparado para realmente ajudar alguém? Pode ser que você ainda esteja um pouco confuso. Então, essa aula, eu acho que é uma aula, assim, para você sentar e escrever a primeira coisa que vai vir na sua cabeça. Nesse momento presente agora, o que eu sinto de maior? O que impulsa maior dentro do meu coração? E aí você vai conseguindo entender que parte da camada da cebola você tá. E assim, pode ser um pouquinho confuso agora? Pode. Mas assim, esta aula, ela não foi assim aleatória para ser a segunda. Porque a partir desse momento agora, você vai entender quais são os próximos passos que você vai dar. E pode ser que a próxima aula vai vir com uma questão que vai fazer você querer acessar algo que está mais lá dentro, mas você ainda tem que resolver uma questão externa aqui. Essa camada de proteção, às vezes, vem como um escudo de nos proteger de coisas externas ou de nos proteger de coisas internas. Então, tem essa dualidade aqui nessa aula, de alguém que já tem uma longa jornada, que já tem essa coisa bem construída dentro de si e fez essa proteção para coisas externas não interferir nas suas escolhas. Esse é um grupo de pessoas. E tem um outro grupo de pessoas que teve essa longa jornada, mas fez uma proteção tão forte porque não queria mais se machucar tanto com as coisas que vêm de fora quanto as coisas que vêm de dentro. E para a gente poder ir nessas camadas, a gente tem que ter consciência de que a gente vai acessar coisas que a gente talvez queria proteger da gente mesmo, e são coisas internas. E essas coisas internas a gente precisa tirar.
acho que essa aula é para você ter essa consciência que sim, se você quer chegar lá no seu íntimo, você vai ter que passar por essa camada que talvez você esteja adiando para passar. Talvez acho que tenha ficado um pouco assim complexo, porque eu tô falando com dois grupos de pessoas, né? Mas pega essa aula como um todo e pode ser que as duas essências, esses dois polos, eles podem se unir. Às vezes você tá precisando de um pouquinho de outro, mas eu acho que essa aula é uma aula mais para você sentar e ficar refletindo sobre isso. Que ponto que eu estou nesse momento da minha vida? Quais são as camadas que eu preciso retirar para me ajudar ou para me conseguir ajudar outros, né? Porque pode ser que eu esteja preparada já para ajudar outros, porque dentro de mim já está muito assim certinho, no sentido de já estou bem estruturada emocionalmente para poder ajudar o outro. Como na primeira aula eu disse, que primeiro a gente tem que se autocuidar, se fortalecer para assim poder ajudar o outro, né? Então, que camadas você está? Você acha que você precisa ter mais essa atenção para você ou você já está preparada para poder dar o próximo passo, seja em comunidade ou seja dentro de você mesma, tá? Então a carta aqui do Gambá e a Magnólia fala sobre isso. Essa proteção que eu criei é uma proteção para proteger dos outros ou de mim mesma? Tá? É uma questão assim, bem assim também realmente profunda, né? Eu acho que todas as aulas aqui não vai ter nada muito raso. São coisas que a gente vai ter que cavar, vai ter que tipo tirar ali debaixo do tapete, né? E isso é muito importante, porque às vezes a gente esconde debaixo do tapete coisas pra gente ver depois, né? E por que não ver agora? Talvez depois seja hoje, né? E você não precisa tirar tudo de uma vez, vai tirando aos poucos. Vá tirando essas camadinhas de cebola aos poucos, tá? E tá tudo bem você parar um pouquinho e... Tá, agora eu acho que até aqui eu consigo ir. Agora, a partir daqui, eu vou ter que ter mais um tempinho. E vá no seu tempinho, tá? Me conta aqui o que essa aula despertou em você. Porque, assim, o que eu tô sentindo é uma coisa muito complexa e ampla que eu não tô conseguindo inserir exatamente num ponto, né? A primeira aula foi uma coisa bem mais fluida, que eu consegui ver certinho o que eu precisava passar para vocês. Esta aula eu acho que tem muitos individuais aqui, que talvez o que eu fale não vai fazer sentido para um grupo de pessoas. Então eu acho que esta aula aqui é um despertar muito, muito, muito particular para cada um. Mas com essa essência que eu passei aqui, né, desse ser de proteção, dessas camadas, vem muito na minha mente camadas. Então, eu acho que vocês têm que escrever a partir disso, o que é essa cebola na sua vida. Mas assim, tenha em mente que você tem uma coisa bem forte e resistente, tá? Mas eu não consigo assim falar pra vocês se esse resistente tá falando que você já tem um escudo super forte, né? Que você não... Esse negócio externo mesmo é uma coisa muito interna. Mas tem uma coisa bem forte dentro de você. E você tá exalando essa proteção de quê? Por quê? Acho que é isso que você vai ter que sentar e escrever. Fez sentido, pessoal? Realmente é uma aula assim que eu não tô conseguindo ver tão claramente o que ela quer nos dizer. Inclusive, eu mesma vou fazer as aulas também, porque como as da primeira temporada eu planejava o tema e tudo mais, então estava bem mais definido na minha cabeça. Essa segunda temporada é uma surpresa, né? Eu só vou saber do tema na hora que eu estou gravando a aula. Então eu acho que também seria interessante eu fazer. Inclusive, já separei até um caderno para isso. E eu também quero sentar e pensar o que essas camadas querem me dizer. Enfim, vai ter aulas assim que você vai entender logo de cara o que o tema quer te passar. E aulas como essa que você vai demorar um pouquinho. Pode ser que, né, para algumas pessoas não, porque assim, gente, todos nós somos muito, né, únicos. Então, cada tema vai bater de um jeito em cada um. Mas eu tô realmente sentindo isso, que é uma coisa que vocês vão ter que descobrir sozinhos a partir daqui. O meu propósito aqui nessa aula foi passar jogar para vocês essa ideia de camadas, dessa proteção. E agora é com vocês. Eu também vou escrever aqui. E lá no final da nossa temporada eu também venho compartilhar com vocês o que eu tava sentindo e tal.
E se eu já conseguir escrever alguma coisa, também compartilha aqui nos comentários. Gente, então é isso. Essa aqui é a nossa segunda aula de maio. Gente, meu cabelo tá secando, tá fazendo assim, né? É muita energia, o meu cabelo também ele sente isso. Enfim, tem aulas assim que eu sinto um emocional muito grande e tem aulas que eu fico bem reflexiva. Nessa aula eu tô reflexiva, tentando entender o que ela quer nos passar. Ai, mas eu tô amando. Me conta se vocês também estão gostando. E é isso, me conta também os materiais aqui que vocês mais gostaram e o que vocês estão esperando das próximas aulas, se você já está escrevendo. Enfim, vão me contando tudo aqui, porque nosso espaço aqui dos comentários é a nossa comunidade, né? E é isso, agora vocês vão ficar com alguns produtinhos lá do mini shopping. São produtinhos lindos, cheirosos. E a gente se vê, se lê e se inscreve na próxima aula. Tchau!